Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Processual Penal. Faremos a análise do título 8 do Código de Processo Penal. Título este que é inaugurado pelo artigo 251, que trata da figura do juiz. No que tange a figura do juiz, é necessário que façamos menção a 3 informações. Primeira delas, artigo 251 diz que ao juiz incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Força pública é sinônimo de polícia, que à época, quando o Código de Processo Penal foi editado, era a denominação que se dava à polícia. Então, o juiz, além da sua competência para o julgamento do processo, estarão presentes estas incumbências: prover a regularidade do processo e manter a ordem durante a prática dos respectivos atos. Meus amigos, ademais, no que tange a figura do juiz, é necessário que saibamos o impedimento e a suspensão. Já estudamos os incidentes algumas aulas atrás, mas as causas que ensejam impedimento e as causas que ensejam a suspeição estão dispostas neste capítulo. As causas que levam ao impedimento estão dispostas no artigo 252 do Código de Processo Penal. O juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Segunda causa de impedimento, disposta no inciso 2 do Código de Processo Penal. Quando ele próprio, juiz, houver desempenhado qualquer das funções indicadas no inciso 1 ou tiver servido como testemunha. Terceira possibilidade de impedimento, quando ele houver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. E quarta hipótese de impedimento, quando ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Portanto, meus amigos, 252, estas são as 4 causas que levam ao impedimento do juiz. No 254, nós temos as causas de suspeição. As causas de suspeição, meus amigos, dizem respeito às razões pessoais inerentes a ele, juiz. Ao passo que as causas de impedimento dizem respeito à vinculação dele, juiz, com o processo. Ao passo que a suspeição, reitero, dizem respeito às razões pessoais. São causas de suspeição. Inciso 1. Quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Quer algo mais pessoal do que uma amizade íntima ou uma inimizade capital? Não. Inciso 2. Se ele, juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, ele próprio, juiz, sua esposa, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiverem respondendo a fato análogo cujo
sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Inciso 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4. Se ele, juiz, tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Inciso 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Meus amigos, eis as causas de suspeição. Reitero, algumas aulas antes dessa, nós já estudamos os incidentes de suspeição e impedimento. Portanto, remeto os senhores a estas aulas para que entendam a dinâmica, o momento e o procedimento utilizado para a arguição da suspeição ou do impedimento do juiz. O artigo 255 complementa o que foi dito até aqui. Diz referido artigo: o impedimento ou a suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou o enteado de quem for parte no processo. O 256 diz: a suspeição, aquela lá do 254, não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou der motivo propositalmente para criá-la. Na gíria do futebol, nós chamamos o 256 de cavar o pênalti. Quando a parte criar razões para que seja declarada a suspeição do juiz, esta não será declarada. Esta não poderá ser declarada nem reconhecida. Então, quando a parte injuriar o juiz ou der motivo propositadamente para que ele, juiz, passe a ser suspeito, nestas circunstâncias, não haverá a suspeição. Meus amigos, a outra figura processual diz respeito ao Ministério Público. O 257 fala das funções do Ministério Público. Inciso 1, promover privativamente a ação penal pública conforme estabelecido nesse Código. Nós estudamos exaustivamente em várias aulas as formas de ação penal pública. Remeto os senhores àquelas aulas. Inciso 2, cabe a ele, promotor, fiscalizar a execução da lei. O 258 fala que o órgão do MP, os órgãos do MP não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem no que lhes for aplicável as prescrições relativas à suspeição e impedimento. Então, o que vocês vão entender daí? As causas de impedimento do 252 e as causas de suspeição do 254 são aplicáveis ao juiz e ao promotor também. Então, é possível que seja arguída a suspeição do promotor e o impedimento do promotor. O próximo capítulo fala do acusado e do seu defensor. Meus amigos, artigos 259 até 267 do Código de Processo Penal, do acusado e do defensor. Meus amigos, primeira informação que eu acho prudente. O 259
e o 41 do Código de Processo Penal permitem a identificação do acusado através de sinais identificadores. Como assim sinais identificadores? Supondo que a determinada pessoa seja atribuída a prática de um crime e não existem elementos necessários ou suficientes para qualificá-la. Em virtude da ausência destes elementos, o MP não poderá denunciá-la? Não, meus amigos. É possível sim que o MP a denuncie, quando ele fizer menção na denúncia, artigo 41 do Código de Processo Penal, aos elementos identificadores, aos elementos aptos a individualizar aquela pessoa. Outra informação diz respeito à condução coercitiva ao caso de não comparecimento. O 260 diz o seguinte: quando o interrogado não atender à intimação para a realização do interrogatório, do reconhecimento ou de qualquer ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Então o cara não compareceu, condução coercitiva. Reitero, meus amigos, atenção! Na aula passada nós falamos sobre isso. O fato dele ser conduzido coercitivamente para ser interrogado não impede que ele exerça o direito ao silêncio. Então a condução coercitiva aqui diz respeito à presença do interrogado. Sentou para ser interrogado. Isso não impede que ele exerça o direito consagrado no 186, qual seja o direito ao silêncio. Ele é obrigado a ir para ser interrogado. Ele não é obrigado a falar qualquer coisa. Meus amigos, outra questão diz respeito ao defensor. Ninguém será julgado criminalmente sem a presença de um defensor. Todos vocês sabem das previsões constitucionais, das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Então, sem defensor, não é possível que ele seja julgado. A ausência de defensor, segundo súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, enseja a nulidade absoluta do processo. A ausência de defensor, nulidade absoluta do processo. Contudo, no que diz respeito à deficiência da defesa, esta só ensejará a anulação se for comprovado o prejuízo ao réu. Então, ausência de defensor, nulidade absoluta. Deficiência na defesa, nulidade relativa. Meus amigos, e o 265 diz respeito ao abandono do processo pelo defensor. Diz o 265: o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Então, só poderá abandonar o processo quando houver motivo apto a justificar esse abandono. Quando não houver este motivo imperioso, o juiz intimará o advogado para que este realize os atos necessários ao exercício da defesa, sob pena de imposição de multa de 10 a 100 salários mínimos. Tudo bem, meus amigos? Transposta a fase relativa ao acusado e ao defensor, falaremos por último do assistente. É possível no processo penal que seja nomeado assistente de acusação. Artigo 268 do Código de Processo Penal. Então, o crime está sujeito à ação penal pública, portanto, será proposto mediante denúncia do promotor. A vítima constitui um advogado que atuará como assistente de acusação. Quanto ao assistente de acusação, é necessário que vocês atentem ao artigo 269, que diz o seguinte: o assistente de acusação será admitido enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença. Então, ele será admitido enquanto não houver
o trânsito em julgado da sentença. Outra informação relativa ao assistente diz respeito aos atos que este pode praticar. O 271 diz: ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo, só um parênteses aqui, o libelo não existe mais no processo penal, e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, no caso dos artigos 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. Outra informação importante relativa ao assistente de acusação, artigo 273 do Código de Processo Penal. Da decisão que admitir ou inadmitir o assistente, não caberá recurso. Então, da decisão que admitir ou inadmitir o assistente, não caberá recurso. Não caberá recurso. Meus amigos, essa decisão é irrecorrível. Na prática, caso o juiz não admita a habilitação do assistente de acusação, é possível à parte que esta impetre mandado de segurança. São as principais hipóteses de impetração de mandado de segurança no processo penal. Na aula que nós tratamos das ações autônomas impugnativas, eu expliquei o mandado de segurança e falei dessas duas principais hipóteses. Então, remeto a senhora a esta aula. Mas já lhes adianto, apesar da previsão do 273, pela irrecorribilidade, nesta circunstância, é possível que seja impetrado mandado de segurança. Tudo bem, meus amigos? Eram estas as informações relativas aos atores processuais, as principais informações relativas a estes. Foi um prazer contar com a sua participação mais uma vez. Grande abraço, valeu!